A gente vai começar conversando com o advogado Alexandre Wunderlich. Ele é um especialista em direito penal e foi um dos consultores, vamos dizer assim, que participaram da criação da lei que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional e que estabelece crimes como aqueles de atentado ao Estado Democrático de Direito. Ele já está aqui na sala com a gente, não está? Boa tarde, doutor Alexandre, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar com vocês. Muito bem. Olha só, a gente assistiu a eventos gravíssimos no domingo, que tiveram, né, uma resposta igualmente dura do Estado. Centenas de detenções, centenas também de prisões já decretadas em flagrante, então, inédita. Eu não me lembro de um evento que tenha acarretado tantas pessoas encaminhadas ali para identificação, investigação ao mesmo tempo, né? Em segundo lugar, porque a própria legislação de que a gente está falando, em muitos casos, é bem recente, né? Então, a gente gostaria de percorrer um pouco essa história com o senhor para entender o que está acontecendo com aquelas centenas de presos que estão ali no ginásio, né, da Polícia Federal em Brasília, e, enfim, destrinchar um pouquinho a terminologia e tudo mais. Porque a gente precisa entender também se existe alguma espécie de abuso acontecendo nesse momento. Porque se houver abuso também, isso começa a deslegitimar as ações de proteção do Estado Democrático e tudo mais, né? Então, você não pode combater abuso com abuso. Então, vamos entender se está tudo correndo dentro da normalidade. Hoje de manhã, por exemplo, o antagonista praticamente começou o dia divulgando uma manifestação da Associação Nacional dos Advogados, se eu não me engano, que fazia críticas duras ali ao procedimento que tinha sido... estava em curso, né? Então, vamos lá. Né? Em primeiro lugar, é possível, e depois a gente vai conversando, o Duda Teixeira está aqui do meu lado também, já conversou hoje mais cedo com o senhor. Então, em primeiro lugar, tem alguma anormalidade em levar 1.500 pessoas para averiguação, não sei nem se seria essa a palavra correta, sendo que algumas foram presas em flagrante, ou seja, na hora mesmo em que aconteceram os crimes, e outras foram levadas no dia seguinte, estavam lá no acampamento, não é possível saber com certeza se elas participaram dos eventos e foram se refugiar lá, enfim. Tem algo de estranho nesse encaminhamento de 1.500 pessoas? Bom, eu queria fazer essa análise e responder a tua pergunta, iniciando por outros planos de exame. A primeira pergunta que eu acho que nós temos que fazer, até para que a pessoa que é leiga possa entender, é saber se essa intervenção penal na defesa das instituições democráticas, se ela é pertinente. O direito penal, ele é um instrumento de controle social do Estado. É o instrumento mais pujante, mais forte deles. E a missão do direito penal é, sobretudo, a proteção de valores, proteção de bens jurídicos relevantes. Então, nós tutelamos a vida, a integridade física, em determinado momento ampliamos para o meio ambiente, as relações de consumo, bens jurídicos de valores mais contemporâneos, e havia, na legislação brasileira, desde 1988, um déficit, que já era uma tendência normativa internacional, que era a regulação do funcionamento e da regularidade das nossas instituições democráticas, ou seja, o direito penal protegendo, tutelando o Estado democrático de direito, não só na sua soberania, mas também na questão específica da regularidade do funcionamento das instituições. Então, no primeiro plano, o Brasil, ainda pelo presidente Bolsonaro, em 2021,
trabalhou na adequação legislativa que superou a legislação do final da ditadura de 83, de Lei de Segurança Nacional, abandonou aquele velho jargão de ideologia de segurança nacional e adotou, como os países civilizados fazem, a responsabilidade a partir da prática de crimes contra a democracia ou crimes contra o Estado de Direito. E isso aconteceu com a reforma de 2021, dentro do Código Penal, colocando os crimes de golpe de Estado, de abolição do Estado, que nós estamos trabalhando hoje. Então, a intervenção é necessária, é uma tendência, e as penas não são penas brandas, que podem se resolver, para que o leigo possa entender, com pagamento de cesta básica. São penas altíssimas, porque o que está em jogo ali é um valor supremo da sociedade civil organizada, que é a democracia. Então, as penas mínimas são penas altas e de reclusão. Por outro lado, evidentemente, que é assegurado o direito à livre manifestação, à liberdade de crítica, à ideologia partidária, às críticas em geral. Agora, quando isso extrapola, inclusive com meios físicos, a agressão ao patrimônio e, sobretudo, também a deficiência ou causar dano ao funcionamento dessas instituições, a intervenção penal ela aparece. E, no caso específico, houve, sob uma primeira perspectiva, um acerto da regularização, de se tomar freio daquela situação, justamente a partir dessa nova legislação do governo passado. Por outro lado, é um crime que nós chamamos em doutrina de crimes de multidão, e é inusitado, e evidentemente que o Estado não estava, basicamente não estava preparado para cautelar milhares, 1.200 pessoas, com todas essas situações de flagrância. E, evidentemente, que houve talvez por um caráter emergencial, algumas irregularidades no que tange pelo que eu vi também na mídia, que estou acompanhando com os advogados que atuam no caso, uma precoce generalização, uma imposição de indiciamentos gerais por crimes de diversas naturezas, mas que, ao fim e ao cabo, no decorrer da investigação, quem define qual crime se aplica à espécie é justamente o titular da ação penal, que é o Ministério Público Federal. Então, a autoridade policial local que está ali catalogando essas pessoas, colocando essas pessoas em flagrância ou não flagrância, em condução, ela faz um juízo muito preliminar e genérico, né? Essas pessoas têm que ser imediatamente colocadas em liberdade, porque a regra é a liberdade no processo penal, e, eventualmente, aqueles que são conduzidos para a penitenciária, esses vão, por meio de seus advogados, postular a liberdade provisória e terão, sim, claro, evidente, todas as garantias constitucionais que a lei lhes oferece. Então, essas pessoas que foram conduzidas desde domingo, e ontem, principalmente, ali para as dependências, para um espaço da Polícia Federal em Brasília, né, elas estão presas. É prisão, isso. Enfim, é uma limitação à liberdade de ir e vir, certo? Certo. Qual é exatamente o tipo de prisão a que elas estão submetidas? Essas pessoas, pelo que eu vi da imprensa e do que eu li dos documentos do ministro Alexandre de Moraes, elas foram cautelarmente presas em flagrante, conduzidas perante a autoridade policial para lavratura de flagrante ou de termos circunstanciados numa situação dessas. Claro, o volume talvez seja maior, a legislação é nova, o tipo penal que foi criado é um tipo penal crime, para que se possa entender, é bastante aberto e amplo, né? Mas em tese ele configura. Agora, cabe à autoridade policial, e aí talvez seja o equívoco, prontamente dar assistência a esses presos provisórios. Nós não podemos permitir que os presos provisórios sofram violência nos seus direitos mínimos, assistência de advogado, etc., em que pese, o que também não é comum, que eles tenham acesso, ainda que presos, aos celulares, pelo que se pode ver pelas redes sociais. Em prisões de flagrante que nós participamos aí durante toda uma vida, isso nunca foi possível, e nem mesmo durante toda a famosa Operação Lava Jato isso foi permitido. Então, é uma prisão, mas eu diria, dentro da lógica do sistema punitivo brasileiro, foi até, de certa forma, houve alguma regalia. Porque é um caso absolutamente inusitado. Nós temos que entender
que aquela urgência ela foi necessária num primeiro momento, porque os fatos, de minha ótica, são graves. Num segundo momento, nós não temos um aparelhamento para fazer operação de flagrância para mais de 1.000 pessoas, isso é absolutamente incomum. Suponho que tenham que buscar ônibus, guardas e computadores para poder fazer essas oitivas, e os fatos merecem sim ser investigados. Agora, a Ordem dos Advogados está lá, vigilante, no sentido de que essas pessoas, os idosos, as crianças, os que não praticaram crime, muitas dessas pessoas ali, muito provavelmente não praticaram crime algum, estavam só no acampamento, num direito de manifestação, o que é bastante comum nesses crimes de multidão. Agora, nós não podemos relativizar, houve sim um ataque ao funcionamento e à regularidade das instituições democráticas, inclusive com depredação de patrimônio público, que é lamentável, que nós não podemos, de hipótese alguma, concordar. Duda, você quer fazer uma pergunta, não é isso? Tenho. Alexandre, a Justiça não poderia ter feito o seu trabalho de maneira individualizada desde o começo? Porque nos Estados Unidos, acho que depois da invasão do Capitólio, o FBI, todo mundo voltou para casa, o FBI, algumas pessoas foram presas, mas ali realmente em flagrante, o FBI publica um monte de cartaz com as fotos das pessoas pedindo para que as pessoas denunciassem, e o FBI foi pessoa por pessoa, batendo de porta em porta e conduzindo esses processos. Era necessário pegar um ônibus, passar no acampamento, pegar essas pessoas de baseada e levar para esse ginásio? Eu não consigo avaliar tecnicamente, assim, Duda, se a decisão correta é essa. É possível, sim, seria possível, mas também poderia, nas circunstâncias fáticas ali, naquela realidade local, haver alguma desobediência, algum fato de resistência. Então, eu não tenho o juízo de avaliar. Mas, evidentemente, que esse acautelamento geral, genérico, ele é abusivo. Inclusive, as próprias decisões que eu tive a oportunidade de ler, que se tornaram públicas, do ministro Alexandre de Moraes, também não concordo com elas. Nem com o afastamento precoce do governador do estado, que viola um direito de defesa e que é uma decisão absolutamente presuntiva, e agora também com a decisão do decreto de prisão do ex-secretário de Segurança. Quer dizer, são situações inusitadas que nós estamos vivendo, um verdadeiro estado de exceção, que, por um lado, o ministro assegura a democracia, é um fiel da balança, tem sido assim. Por outro lado, as decisões, quando elas são olhadas sob a minha ótica da perspectiva de jurista, me parece que há um excesso e um abuso nessas determinações sem, no mínimo, um direito de defesa. Mas, respondendo à tua pergunta, se era possível individualizar essas condutas desde o primeiro momento, eu acho que naquelas circunstâncias ali, isso era inviável. Ou se liberavam todas as pessoas, ou se tomava essa decisão. E, provavelmente, essa decisão foi uma decisão de investigação. Cabe à autoridade local, cabe à autoridade presente, a competente, definir. Bom, nós vamos liberar todos, nós vamos, antes de liberar, identificar todos. O problema é que a identificação de todos é um processo moroso. Para que o cidadão leigo entenda, quando nós vamos a uma delegacia de polícia para fazer um flagrante, esse flagrante por si só, se tem 2, 3 pessoas, já demora 20 horas, 12 horas. É um processo moroso. Tem identificação. Imaginem essas 1.000 pessoas sendo submetidas ao exame de corpo de delito no IML. Quantos médicos são necessários? É claro, e aí as pessoas ficam impressionadas. A alimentação é assim. As pessoas estão custodiadas. As pessoas estão presas. Essa realidade eu acompanho desde 1988. Nós temos 30 anos de colapso do sistema prisional. As pessoas ficam presas em container. E o Brasil não consegue mudar essa realidade. Infelizmente, isso é uma praxe no nosso país. Nós já vamos voltar aos temas que o senhor tocou aí, né, que são a decretação da prisão do Anderson Torres e o afastamento do governador do Distrito Federal, né? A gente está aguardando só a nossa repórter em Brasília, que tem as informações mais quentinhas, conseguir entrar no programa. Enquanto isso, eu acho que uma coisa que causa muito estranhamento, e o senhor mais ou menos já tocou no assunto, é que há
há uma diferença muito grande entre as ações que foram cometidas naquele domingo. Teve gente que realmente entrou e vandalizou os espaços públicos. Teve gente que ficou ali na praça, mas defendendo a ideia de um golpe, né, de uma ocupação permanente daqueles prédios, ou seja, de virar de ponta cabeça, né, o Estado Democrático. E tinha gente que provavelmente estava só lá sorrindo e tirando selfie, né? O senhor disse, vai ser preciso diferenciar do ponto de vista penal as ações de cada um, não é isso? Eu gostaria que o senhor explicasse essa lógica, porque senão fica parecendo que todo mundo foi posto no mesmo balaio. Não é exatamente isso, né? E, infelizmente, nesse primeiro momento, a impressão que se tem é que todos foram colocados no mesmo balaio. Por quê? Porque foi uma decisão de indiciamento, pelo que eu vi, por atos de terrorismo, por crimes contra o Estado de Direito, por crimes contra o patrimônio público. Ora, na lei está escrito que, o fato, portanto, a individualização da conduta, inclusive para que o acusado possa se defender, ela tem obrigatoriamente que ser precisa obrigatoriamente estar identificada, individualizada, particularizada. Mas no futuro, no relatório final da investigação, no oferecimento de uma acusação, isso vai ocorrer. Então, algumas pessoas de liderança, de financiamento, que tinham a intenção, isso me parece que vai restar configurado pelos documentos que circularam pela imprensa, que tinham a intenção de afetar a regularidade, essas pessoas poderão responder pelos artigos dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Outras responderão só pelo furto de armas do GSI, que também aconteceu. Outras por dano qualificado, por terem furado ou danificado a tela de Cavalcante. Essas denúncias não podem ser genéricas, a jurisprudência nacional e a lei impõem a individualização de condutas, e é um dever do Ministério Público Federal, nesse caso, particularizar e oferecer as acusações. Eu tenho convicção que várias dessas pessoas não serão denunciadas. Várias dessas pessoas terão essas investigações arquivadas pelo que nós chamamos de fatos atípicos, ou seja, estavam lá, não vai ter lastro mínimo probatório capaz de ensejar um processo criminal contra elas. Mas isso é do jogo do processo penal, isso é do devido processo. Há uma depuração, há uma individualização, e o básico é assegurar a todos o direito de defesa. Duda, por favor. Alexandre, algumas imagens feitas nesse ginásio mostram menores de idade. Numa prisão em flagrante, qual que é o procedimento normalmente quando a pessoa que você vai fazer a prisão provisória está acompanhada de criança? E existe um risco de que a gente tenha, por exemplo, adolescente ou pré-adolescente sendo acusado de crimes? E olha, vamos em dois planos, tá, Duda? A primeira situação são crianças menores de 12 anos. Essas, nas situações de flagrante, são entregues ao núcleo familiar ou a que a gente chama de família por extensão. Isso é um dever da autoridade policial e é um direito da criança previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que está conosco aí desde 1990. Os maiores de 12 anos são responsáveis por o que nós chamamos de atos infracionais. Então, se houve um jovem de 17 anos ou um jovem de 16 anos praticando ilícitos, eles responderão na Vara Judicial da Infância e Juventude por aquelas práticas. A nossa menoridade penal, como todos sabem, é de 18 anos. Agora, nos momentos de flagrância, é inusitado e me parece muito abusivo que crianças possam ficar segregadas cautelarmente junto com seus pais, exceto se na situação em concreto, penso eu, né, que um pai ou uma mãe ou o próprio casal leva esse adolescente ou essa criança para essa situação, que me parece que é uma situação inadequada para uma criança, uma situação de risco, né? E, a partir disso, solicita ou negocia com a autoridade policial para que a criança fique com ela, né? Então, acho que são várias situações que devem aparecer ali, até porque são pessoas de outras localidades que não são do Distrito Federal, mas a regra é que essas crianças sejam colocadas primeiro do lado de um familiar e, se em último caso,
à tutela do Estado, mas não custodiadas, evidentemente, né? Então, é mais adequado que elas tenham ficado ao lado dos pais, ou elas deveriam ter sido entregues para um juizado de menores, aguardar os pais serem liberados? Qual seria a conduta mais adequada? A regra é a preservação, evidentemente, da criança e do adolescente. Quando se chega numa residência e os pais estão na residência e o pai é o objeto da flagrância ou da prisão preventiva, se deixa a criança com a mãe, se deixa a criança com o avô, evidente. Nessa situação ali, a autoridade policial, conjuntamente com o Ministério Público e com o juiz, em se tratando de menor, há uma decisão, muito provavelmente, com o que fazer com essas crianças e adolescentes. E essa decisão leva em conta o bem-estar da criança. Então, talvez, no caso concreto, estou pensando aqui a lápis, né, em hipótese, porque não conheço a realidade, mas talvez a situação de um pai que é do estado de São Paulo, que está em Brasília, queira que a criança não vá para um abrigo e que fique com ela naquele primeiro momento, porque já sabe que não praticou ilícito, que vai ser liberado em breve. Mas é uma mera especulação que eu estou fazendo. A regra é a preservação, evidentemente, da criança. E já vi isso acontecer de diversas vezes. O pai ser preso, os policiais chamarem o pai e não ostensivamente na frente da criança, justamente para preservar a imagem do pai, etc. Né? Então, eu não discordo do excesso de abusos nos casos em que pode estar acontecendo. Eu sei que a Ordem dos Advogados está lá e vigilante, mas eu também, por outro lado, reconheço a situação inusitada, que é uma situação de crime em massa. A regularização disso deve demorar, provavelmente, até o dia de amanhã. Perfeito. A Vanessa já pode entrar com a gente? Vamos lá, então, ver a Vanessa. Oi, Vanessa. Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Gostaria aqui, então, de fazer só, Graeb, estava aqui acompanhando o papo com o doutor Alexandre, gostaria de trazer algumas informações. Lá onde estão os, né, agora não são mais 1.200 detidos, né, já diminuiu bastante esse número, mas a informação que nós tivemos da Polícia Federal é que as pessoas que foram levadas para lá e que estavam acompanhadas de criança, elas tinham prioridade na hora da identificação, e assim que passavam pela identificação, elas eram liberadas, então elas não ficaram presas com as crianças lá e o tempo todo, então, com o acompanhamento do Conselho Tutelar.